Fala galera, nessa nossa videoaula iremos comentar uma atividade sobre soma de sequências, ou seja, um exercício envolvendo séries. Nessa primeira atividade eu tenho aqui 1 dividido por 2 vezes 3 mais 1 dividido por 3 vezes 4. A primeira coisa que vocês precisam observar é que essa soma ela tem um padrão, ela representa um padrão. Primeiro eu faço 2 vezes 3, depois ela pega o 3 vezes o próximo número, então 3 vezes 4, depois o 4 vezes o próximo número, depois aqui então seria o 5 vezes o 6, o próximo o 6 vezes o 7, o 7 vezes o 8. Isso vai acontecendo de uma forma padronizada até chegar no n mais 1, e o próximo do n mais 1 seria o n mais 2. Então, a gente sempre começa escrevendo a sequência para ter uma noção do que está acontecendo. Aqui eu tenho 1/6 mais 1/12 mais 1/20. O próximo a gente poderia colocar aqui 1/30. O próximo termo dessa sequência, 1/42. E assim por diante. Então, essa é a soma que a gente quer calcular. Aí eu pergunto para vocês, essa soma, ela é convergente? O que quer dizer convergente? A maneira que eu vou somando ela vai se aproximar de algum número? Ou é uma série, uma soma divergente? Aqui de cara, dá para a gente de forma intuitiva perceber que essa série ela é convergente, porque 1/6, quando eu me aproximo, ele vira 1/12, depois 1/20. Cada hora que eu somo um próximo valor, esse valor fica cada vez menor. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber se uma série é convergente ou ela é divergente é aplicar o limite no último elemento dessa sequência. Então, se eu for aplicar o limite com n tendendo ao infinito de 1 sobre n mais 1 vezes n mais 2. Se a gente desenvolver aqui embaixo, aplicando a propriedade distributiva, nós iremos encontrar como resultado limite com n tendendo ao infinito de 1 sobre n ao quadrado mais 3n mais 2. E todo mundo sabe, a gente já aprendeu em sala de aula, que esse limite tem como resultado 0, porque eu tenho 1, embaixo eu tenho um polinômio, e o meu n cada vez mais cresce rapidamente. Então, 1 dividido por uma coisa que cresce muito rápido, uma coisa grande, tende sempre a 0. Professor, mas qual é a justificativa que eu tenho para afirmar que essa série ela é convergente? A justificativa que a gente vai usar, pessoal, é a seguinte. Eu tenho uma soma que, se eu pegar o último termo dela aqui no finalzinho, lá no infinito, esse número ele está cada vez mais se aproximando de 0. Então, eu somo um valor próximo de 0, muito pequeno. Depois eu somo mais um valor próximo de 0, menor ainda. Como esse valor está provado que é um valor próximo de 0, a gente provou pelo limite, então significa que lá no infinito eu estou somando coisas muito pequenas. E essas coisinhas muito pequenas que a gente está somando, vai chegar um momento que ela não vai fazer tanta diferença na soma. Então, a minha série, a minha soma irá convergir. Então, grava isso. Bate o olho numa soma de números, numa série. Quando que ela é convergente? Quando o limite desse último elemento, o limite da forma padrão, é igual a 0.
Se esse número for diferente de zero, a série é divergente. Agora vamos observar aqui, ó. Se a série for convergente, a gente já viu que ela é convergente, para qual valor essa soma irá convergir? Nós queremos saber para onde que isso aqui vai parar, ó. Se eu pegar 1/6 somar com 1 sobre 12, somar esse valor por 1 sobre 20, depois eu somo 1 sobre 30, depois mais um aqui, ó, 1 sobre 42, somando tudo isso, lá no infinito, qual que é o máximo valor que essa soma atinge? O segredo é a gente resolver isso utilizando os conceitos de somas parciais. Então, eu vou somar o primeiro elemento. Então, pego e calculo. Imagina que minha série tivesse só um elemento. Então, eu quero saber quanto que é. 1/6. Ah, não, professor, vamos somar os dois primeiros. Então, a soma dos dois primeiros elementos dessa sequência. Então, eu vou pegar 1/6 com 1 sobre 12. Então, quanto que daria? 1/6 mais 1 sobre 12. Ah, vamos somar os três primeiros. Então, fica 1/6 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Opa, aqui eu passei 1, né? Nós vamos somar os três primeiros. Então, vamos apagar aqui. Agora, vamos somar os quatro primeiros. Ó, 1, 2, 3. Somando os quatro primeiros, teremos 1/6 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. O ideal é que a gente some sempre os 5 primeiros para observar melhor esse padrão. Então, por último aqui, para finalizar, eu vou somar mais um só. Então, vai ficar 1/6 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30 mais 1 sobre 42. Agora, o que vocês vão fazer é realizar essas somas de frações. Então, somar 1/6 é permanecer esse mesmo valor. Então, o que é 1/6? Ele próprio, é a soma do primeiro termo. Agora, eu imaginei que eu estou somando apenas os dois primeiros termos dessa série. Então, 1/6 mais 1 sobre 12 vai dar 1/4. Somando os três primeiros termos dessa série, nós passamos a ter 3/10. Depois, os quatro primeiros termos, teremos 3/10 daqui, mais 1 sobre 30, que vai dar 1/3. Agora, somando até aqui, ó, aqui deu 1/3 mais 1 sobre 42, dá 5 sobre 14. Observem que a gente passou a criar uma nova série. Então, significa que se eu for somando esses termos, vai chegar um momento em que eu quero descobrir quem é o meu último termo. Então, olha a nossa nova série. Se eu somasse só o primeiro termo, eu teria 1/6. Somando os dois primeiros, eu teria 1/4. Somando os três primeiros, nós teríamos 3/10. Os quatro primeiros termos da série eu teria 1/3. E os 5 primeiros termos da série eu teria 5 sobre 14/2. Aí eu pergunto para vocês, se eu for somar isso lá no infinito,
somar o enésimo termo lá no infinito, quanto que esse número iria, para onde que esse número vai convergir? Então, pessoal, o primeiro passo agora é que vocês observem um padrão que vai acontecer nessas frações. Ao observar essas frações, é fácil verificar que não tem um padrão aparente, porque aqui eu tenho 1/6, 1/4, 3/10, ó, variou, 6 foi para 4, depois para 10, depois 1/3, depois 5/14. Então, a jogadinha nesse exercício é a gente fazer aqui, ó, n igual a 1. Esse aqui é nosso segundo elemento, n igual a 2, para descobrir o padrão. Terceiro elemento, n igual a 3. Depois, n igual a 4, n igual a 5. Reparem que quando n é 1, aqui é 1. Quando n é 2, o meu numerador é 1. Quando n é 3, o meu numerador é 3. Quando n é 4, o meu numerador é 1. E quando n é 5, ele é 5. Então, para os números ímpares, eu tenho a posição ideal. Então, o segredo, o macete desse exercício é que esses números que estão em posição pares, vocês também deixem-os em posição ímpar. Aí é simples. Se aqui é 1 e eu quero que ele tenha a posição 2, que ele vire 2, basta multiplicá-lo por 2. Então, vai ficar assim, ó. 1/6. Se eu multiplicar aqui por 2, eu faço a mesma coisa embaixo. Chama-se frações equivalentes. Então, 1 vezes 2 dá 2. E 4 vezes 2 dá 8. O próximo, 3/10. Aqui é 1 e eu preciso que vire 4. Por que eu quero que vire 4? Para que ele tenha a mesma posição, para que eu consiga encontrar um padrão. Então, eu vou multiplicar aqui por 4 e vou multiplicar embaixo por 4. Teremos 4/12. Depois, 5/14. E agora eu consigo observar um padrão. A parte de cima é 1, 2, 3, 4, 5. Então, logo que se eu pegar um número, o enésimo termo, eu terei n. Agora, a parte de baixo é 6, 8, 10, 12, 14. São todos os números pares, porém o número par começa do 6. Toda vez que você quer representar um número par, você utiliza 2n. Só que se eu faço 2 vezes 1, aqui vai ser 2 e não 6. Como eu quero que seja 6, 2 vezes 1 é 2. Quanto falta para eu chegar no 6? Ah, professor, falta 4. Então, eu vou vir aqui e vou somar 4. Então, isso daqui representa a soma dos meus termos todos lá no infinito. Aqui eu somei o primeiro, aqui eu somei os 2 primeiros, aqui os 3 primeiros, os 4 primeiros, os 5 primeiros. Aqui eu estou somando todos os números, os enésimos primeiro termo da soma. Para descobrir para onde isso vai convergir, pessoal, basta aplicar aquela noção de limite que a gente aprendeu. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó. Limite com n tendendo ao infinito, eu consigo descobrir para onde que isso vai convergir. Então, essa expressão que representa a soma de todos os termos lá no infinito vai parar onde? Aplicando aqui o infinito, eu sei que em cima eu tenho um polinômio, embaixo um polinômio. Lembra que quando o grau do polinômio de cima é igual ao grau do polinômio de baixo, e você está indo para o infinito, isso aqui não vai interferir no infinito. Então, eu posso escrever isso dessa maneira, ó. Limite de n tendendo ao infinito sobre 1n dividido
por 2n. Simplifico n com n, então eu tenho que limite de n tendendo ao infinito de meio é igual ao próprio meio. Conclusão, quando vocês forem somar esse mais esse mais esse termo, mais esse daqui, tudo isso lá no enésimo termo vai se aproximar cada vez mais e mais de um meio. É isso aí, pessoal. Espero que tenha sido útil essa videoaula sobre séries, somas parciais. Um grande abraço para todo mundo por enquanto e fiquem com Deus.